Boa noite, meus queridos irmãos. Hoje, quarta-feira, reunião de oração, nós mais uma vez aqui estamos gravando esta devocional para a reunião de oração e sei que os irmãos estão em casa orando e clamando, pedindo a Deus para que possamos, nesta pandemia, buscarmos mais a comunhão com o Senhor, mas infelizmente é um fato de que quando estamos juntos, a nossa comunhão, o calor humano faz com que nós consigamos vencer mais facilmente as dificuldades e as lutas que nós temos no dia a dia. Meus queridos irmãos, esta pandemia tem me ensinado o grande valor que é cada um de vocês. Esta pandemia tem me mostrado o quanto nós precisamos um do outro, do carinho, do afeto, do afago, do abraço, das orações. Eu sei que os irmãos estão orando por mim, como eu estou orando pelos irmãos, mas quando estamos juntos, quando cantamos, louvamos, oramos, nos cumprimentamos, nos abraçamos, é algo muito importante. E esta pandemia tem nos mostrado a falta desse carinho. Não que não haja, mas a questão de estarmos realmente olhando, olho nos olhos e vendo uns aos outros. Mas creio, meus irmãos, também que isto não será eterno e que logo passará. E enquanto isso, nós temos esta ferramenta, o Zap, que nós podemos usar e assim transmitir as verdades da palavra de Deus e também recebermos, através dos irmãos, as verdades da palavra de Deus. E nesta noite eu queria compartilhar com os irmãos sobre o nome de Jesus. Irmãos, nós vemos pregadores e falsos pregadores do Evangelho usando o nome de Jesus com tamanha banalidade. Eles falam do nome de Deus, do nome de Jesus, só para enganar aqueles incautos. E esses dias atrás eu estava com meu pai e surgiu um desses pregadores. É interessante nós vermos que só falta ter tatuado na testa 171, por tamanha malandragem. E eles usam o nome de Deus, falam do nome de Jesus como se fosse um mantra, como se fosse uma palavra mágica que, usando, resolve todos os problemas deles. E eles vendem o nome de Jesus e vendem por um preço que infelizmente vai trazer desgraça a eles e àqueles que não entendem, não compreendem que o valor do nome de Jesus está acima daquilo que pensam ou do que praticam. Aqui em Atos capítulo 4, versículos de 1 a 14, vamos ler, irmãos, para entendermos um pouquinho a meditação. Pedro e João, perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capital do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais,
os anciãos e os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Tamanha agitação não agradou às autoridades do templo. E eles, lançando mão de João e Pedro, encerrou-os na prisão. Isso se dá, irmãos, aos acontecimentos do capítulo 3, e que foi motivo de toda esta agitação. Pedro e João, a caminho do templo para a oração das 3 horas da tarde, chegando às portas do templo, eles se depararam com um aleijado. E Pedro disse a ele, o aleijado: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. No nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele aleijado se colocou em pé e, com pulos de alegria, saltando de alegria, entrou glorificando e louvando a Deus. Irmãos, a primeira coisa que passa aos nossos pensamentos é a alegria desse aleijado. Por quantos anos estava ali, recebendo esmolas, recebendo algum dinheirinho, favor do povo, esperava receber ali poucas moedas. Talvez essas moedas não davam nem para ele comprar o alimento necessário para o dia a dia. E ele, vendo Pedro e João falando com ele, disse: olha para nós. Ele olhou e esperava que fosse receber uma moeda. E a autoridade do Senhor Jesus Cristo, Pedro disse: levanta-te, no nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Logicamente, o sentimento deste aleijado foi de pular, de gritar, louvar, glorificar ao Senhor. E isso trouxe tamanha agitação que 5.000 pessoas vieram a se converter. 5.000 almas se entregaram ao nome de Jesus Cristo. O resultado desse milagre foi que Pedro e João foram presos. Está aparecendo hoje no Brasil estão soltando os bandidos e estão prendendo aqueles que são contrários à quarentena. Não que eu seja contrário à quarentena, meus irmãos, mas é que parece que os valores estão invertidos. E aqui também, só pelo fato que Pedro e João deu a cura a um homem no nome de Jesus Cristo, foram presos e chegaram diante das autoridades para responder sobre isso, porque eles anunciavam o nome de Jesus. O que esse nome, meus irmãos, tem a ver? Primeiramente, nós vemos que é um nome profético.
Por todo o Velho Testamento nós encontramos textos das Escrituras se referindo ao Messias, se referindo ao Libertador, se referindo ao Redentor, se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo que viria e traria salvação à humanidade. Isaías 9:6 é um nome que nós vemos ali profético. Vamos ler para lembrarmos um pouquinho o que diz em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, eu já ouvi e também já preguei muitas mensagens sobre Isaías 9:6. E cada nome ali citado que se refere ao Senhor Jesus Cristo dá a nós o entendimento de vermos que o seu nome é poderoso, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O nome de Jesus Cristo tem poder para curar. Aqui em João 3:6, que nós já, irmãos, Atos 3:6, que nós já nos referimos, diz, e disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Há uns tempos atrás, uma conhecida atriz, fazendo uma novela, não me recordo, mas já uns 20 anos atrás, e hoje inclusive ela é secretária da Cultura, Regina Duarte. Ela ficou mais conhecida ainda, porque ela já era conhecida, mas ela ficou muito conhecida na novela, porque ela dizia, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Só que, irmãos, nós sabemos que a forma como ela dizia era no sentido, um jargão, só para dizer alguma coisa sobre isso. E, infelizmente, gostaria até que não somente ela, mas toda a classe artística viesse a compreender e entender verdadeiramente o poderoso nome de Jesus e que realmente o sangue de Jesus tem poder. Tem poder de tal maneira que Pedro e João, no nome de Jesus, curou aquele aleijado. Todos ficaram atônitos e viram o poder do nome de Jesus Cristo. Porque tanto Pedro como João, eles não estavam ali para barganhar, ou não estavam ali para receber benefícios para si. Não, de maneira nenhuma. Mas eram homens de Deus, apóstolos que, preparados pelo Espírito Santo de Deus, e como nós vemos na leitura, no versículo 13, os da autoridade, Caifás, Anás, os fariseus, sabiam que eles eram homens sem letra, indoutos, e eles ficaram assim, maravilhados pela forma como eles viram Pedro e João se defendendo. Não se defendendo, pelo contrário, eles estavam glorificando o nome de Jesus Cristo. E, portanto, o nome de Jesus tem poder para curar e curou não somente aquele aleijado, mas nós podemos ver nos evangelhos quantas pessoas foram curadas pelo Senhor Jesus Cristo. E nós também, meus irmãos, somos testemunhas de muitos milagres que Deus operou no nosso meio, na vida de irmãos, que podem testemunhar e podem glorificar que através do nome de Jesus Cristo foram curados. Mas que não houve interesse financeiro. Nós estamos vivendo a pandemia
E onde está os pregadores aí, Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, que são os curadores? E pelo mundo afora, tantos outros como eles, que barganham a palavra do Senhor, que usam da palavra do Senhor para levantar milhões. E dizem que é para a causa de Deus. Mas eu não sabia que a causa de Deus era necessário comprar fazendas, comprar gado. Mas eu não estou aqui, irmãos, para entrar nessa questão. Eu só estou mostrando aos irmãos e falando para os irmãos de que muitas pessoas usam o nome de Jesus em vão, indevidamente. E nós, cristãos, devemos usar o nome de Jesus Cristo não para nosso benefício, mas para que o nome de Deus seja glorificado. E a oportunidade que nós temos é de mostrar que o nome de Jesus Cristo tem poder para salvar. Veja no capítulo 4 de Atos, o versículo 4 e o 12. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens a quase 5.000. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meus queridos irmãos, quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos, em especial, os Evangelhos, e a salvação foi nos dada pelo poder do Evangelho, nós fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nós fomos resgatados da nossa vil maneira de viver. E agora, meus queridos irmãos, nós temos a oportunidade, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, levar outras pessoas à salvação. O nome do Senhor Jesus Cristo tem poder para salvar. Na verdade, o Evangelho, as boas novas, que é a vinda do Filho de Deus aqui na terra, tem como objetivo central salvar o pecador perdido. Trazer o pecador que se afastou de Deus novamente para a presença de Deus. E este é o desejo do Pai Eterno. Tanto é que ele planejou o Evangelho, planejou a vinda do seu Filho amado aqui à terra, para que os pecadores perdidos chegassem-se até ao Senhor. Irmãos, nós sabemos que a cura física é importante e nós vemos que a cura física é a atuação do nome de Jesus Cristo, o poder de Deus. Mas, meus queridos irmãos, o maior milagre de todos é quando um pecador perdido se arrepende do seu pecado e se entrega para Jesus. Porque a cura física, ela acontece, e até mesmo a ressurreição de um morto, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com aquela menina, e outros que foram ressurretos, trazidos da morte para a vida, mas voltaram a morrer. Lázaro voltou a morrer, outros que foram ressuscitados voltaram a morrer. Agora, a cura espiritual, a salvação da alma, é a nossa alegria e a prova de que um dia todos nós estaremos nas mansões celestiais. Irmãos, essa é a minha alegria. E eu, quando prego o Evangelho de Jesus Cristo, eu não deixo de dizer às pessoas que este é o fator primordial, principal. O Senhor Jesus veio para que, no seu precioso nome, todos venham a ter a cura de suas almas e tenham vida, e vida em abundância. Eu não vejo aqui na terra nós termos uma vida abundante.
Nós temos uma vida de sofrimento, uma vida de enfermidades, uma vida de tristeza, de dores. Mas a vida abundante que o Senhor Jesus nos promete não é na terra, é nos céus. É bem verdade que pela graça divina, pela misericórdia do Senhor, nós temos uma vida até relativamente boa, agradável, mas não deixe de termos os nossos problemas, não deixe de ter as nossas dificuldades, como, por exemplo, passar por essa pandemia. Agora, a promessa das mansões celestiais é que nos faz caminharmos. Muitos falsos pastores, como eu já citei os seus nomes, infelizmente eles usam o nome de Jesus em vão. Mas virá o dia que se cumprirá o que o Senhor Jesus disse: afastai-vos de mim, não os conheço. Irmãos, concluindo, a fé, como vemos em Romanos 10, nos leva a crer na palavra. Mas como crerão se não ouvirem? Se não houver quem pregue? Por isso, estendo esta palavra a cada membro da primeira igreja batista em Jaboticabal. Cada um de nós, meus irmãos, você e eu, temos o dever de falar das grandezas de Deus, de falar do nome do Senhor Jesus Cristo, de dizer a uma pessoa enferma: olha, se o Senhor Jesus quiser, Ele te cura. Mas, mais importante que a cura física, Ele quer curar a tua alma. Deixe Jesus salvar a sua alma. E agradecemos a Deus, agradecemos, meus queridos irmãos, porque nós estamos numa comunidade de salvos. Todos aqueles que creram e confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso eu louvo a Deus pelas suas vidas. Louvo a Deus porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Oremos, meus queridos irmãos. Pai de amor, nós nos colocamos, ó Deus, nessa reunião de oração, lembrando agora das pessoas que estão enfermas. E, ó Pai, clamamos pela vida da irmã Eva. Coloque a tua mão saradora sobre ela, Senhor Deus. Coloque a sua mão sobre a vida da irmã Hébia, Senhor Deus, também curando, Senhor. Da vida do Wandercy, o nosso amigo, Senhor Deus. Mas por ele, Senhor, eu clamo que primeiramente venha a entender verdadeiramente a salvação em Jesus Cristo, tanto ele como sua esposa Inês, ó Pai. Dê a eles, Senhor Deus, a tua misericórdia, a tua graça, e que eles confessam verdadeiramente a Jesus. E se já o fizeram, Deus, que assim nós possamos nos alegrar juntamente com eles. Pai de amor, demais pessoas, demais irmãos, muitos estão um pouco depressivos por causa desta pandemia, da quarentena. Por outros irmãos, ó Deus, que estão preocupados com o desemprego, Senhor Deus, vendo as dificuldades no seu lar, na sua casa. Mas, Senhor Deus, eu quero te louvar, quero agradecer pela forma tão maravilhosa que está ocorrendo, Senhor Deus, de pedirmos aos irmãos socorro para aqueles que estão precisando de uma cesta básica. E o Senhor tem levantado pessoas, ó Deus, que com tanto carinho e amor tem trazido, Senhor Deus, à casa do pastor, à casa de outros irmãos, Senhor Deus, aquilo que lhes falta, Senhor Deus. E cestas têm sido levantadas para o socorro daqueles que precisam, não só membros da igreja, mas também pessoas que não pertencem à nossa comunidade. Ó Pai de amor, também nós colocamos todas as dificuldades, todas as lutas nas suas mãos. Olha, Deus, para cada lar, para cada família, para cada irmão. Abençoa, Senhor Deus, e prepara-os, ó Deus, para que após a pandemia, Senhor Deus, nós tenhamos mais coragem, mais ousadia de apresentar o nome de Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Obrigado, querido Deus, por essa reunião, quando nós temos a oportunidade de falarmos da tua graça e do teu amor. Nós oramos, Senhor Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.